Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a engenharia de requisitos. E eu tenho certeza que você já passou por algum problema por falha de requisitos. Então vamos pegar o exemplo mais clássico que existe. Você acabou de chegar em uma hamburgueria e você começa a pedir o seu hambúrguer, mas o garçom mostra para você as opções. Eu tenho bem passado, médio ou mal passado. Qual que você vai querer? Por que eles pedem isso? Justamente para atender a um requisito seu. Imagina que você acha que o médio aqui está cru, ou que você acha que esse aqui está queimado. Quando alguém pergunta exatamente o que você quer, é um requisito. Então o requisito é o ponto da carne. Poderia ser o tipo do pão. Quantas vezes você vai comer um hambúrguer e alguém pergunta: eu tenho pão australiano, tenho pão isso, pão aquilo, com gergelim, com não sei o quê. Qual que você quer? Então, até para comer um hambúrguer e você não sair reclamando depois da hamburgueria, você precisa especificar o que você quer, porque senão, como dizem, né, o combinado não sai caro. Ou seja, você pede uma coisa e sabe exatamente como vai receber. Eu, sinceramente, prefiro aqui, entre médio e bem passado aqui nesse ponto aqui, porque senão fica muito duro também. E se apertar aqui, a gente ouve o barulho da vaca. Outra coisa interessante, né, a gente tem também um lado genérico da coisa. O outro ponto entre especificar, a gente também vai ter aqui o horóscopo. Então, eu sou de Libra, tá aqui o meu horóscopo lá. Dia de comunicação em alta. O que significa comunicação em alta? Não faço ideia. É falar muito? É gravar um vídeo para vocês? Se for, acertou. Aproveite para estar perto de amigos. O que é perto de amigo? É fisicamente ou é mandar mensagem? A sua energia incentiva atividades físicas que deixam você mais leve. Mas não quer dizer nada, não falou nada, né? Isso aqui é só para enrolar. Realmente, alguma coisa ele vai acertar, claro, né? Principalmente, eu tô gravando um vídeo hoje, então eu leio isso aqui. Que legal, bacana, acertou. Pode surgir um novo crush. Bem, eu sou casado, então quer dizer que eu vou trair minha esposa? Não vou, né? Ou seja, em algum momento isso aqui vai bater, vai coincidir, outros momentos não vai coincidir. Então isso aqui é exatamente o oposto dessa parte aqui das carnes, tá? Que a gente tem exatamente o oposto. Então um é genérico demais, outro é um pouco preciso demais. Mas vamos voltar aqui. O que é engenharia de requisitos na prática? A gente vai abordar aqui os pontos entre o entendimento com o cliente, essa é a parte mais importante, até um sign-off, ou seja, o aceite formal. Todos os programadores são ansiosos. Eu nunca conheci um programador bom de verdade que não fosse ansioso. Todos que eu conheço são ansiosos. E eu conheço os melhores. Um abraço para vocês. Então, antes de escrever uma linha de código, o que a gente precisa entender? O que vai ser construído, porque a gente precisa resolver um problema. E eu venho falando disso em outros vídeos aqui. A nossa meta como desenvolvedores é resolver problemas. Então a gente precisa entender por que será construído e como será validado, principalmente. A gente vai entrar nesses pontos depois. E a engenharia de requisitos que vai conseguir transformar as ideias soltas em um escopo. Porque geralmente quem está pedindo às vezes nem sabe o que está pedindo. As pessoas costumam às vezes pedir coisas totalmente desconexas com a realidade e é nosso papel, até porque geralmente, né, a gente sabe o que pode e o que não pode, conhece mais de leis relacionadas com desenvolvimento, conhece as possibilidades. O que são os requisitos de software? A gente tem que requisitos de software são as condições, capacidades ou restrições que levam o sistema a atender e resolver um problema do usuário. Eu posso dizer que requisitos são os pontos que o cliente quer resolver. Então ele vai falar que ele precisa cadastrar clientes. Quais são os requisitos? Eu preciso de um formulário de cadastros. O que esse formulário tem que ter? Tem que ter o nome, tem que ter o e-mail, tem que ter o telefone. Tudo isso são requisitos. Ou seja, são os pontinhos, né? A lista das coisas que vão deixar o cliente feliz, tá bom? Então, o que vai deixar o cliente feliz? É quando eu conseguir atender todos esses pontinhos. E eles funcionam como única fonte da verdade. Tem um vídeo meu falando sobre isso. E eles também vão funcionar como uma forma da gente validar o que a gente fez. E isso vai funcionar entre clientes, stakeholders e equipe técnica. O que são stakeholders? São todo mundo que está interessado, inclusive quem você nem conhece. Então a gente pode dizer que o governo é um stakeholder, porque eu preciso atender à legislação. Se eu estou fazendo um sistema de emissão de nota fiscal, eu tenho todas aquelas leis tributárias que eu tenho que seguir. Então ele é um stakeholder, porque se eu não atender os requisitos da lei, meu sistema não vai funcionar. Ou eu vou ser multado, né? Provavelmente vou ser multado. Então outro exemplo aqui, ó, que seria tipo horóscopo, tá?
Seria requisito horóscopo. Eu quero que o site seja seguro. Mas o que é segurança? O que significa segurança? Aí eu já tenho com requisito técnico. O sistema deve implementar o MFA, Multifactor, e com criptografia TLS mínima de 1.3 em todas as comunicações. Melhorou, né? Isso aqui a gente já consegue, inclusive, solicitar para qualquer pessoa fazer, qualquer pessoa da área vai entender. Então a gente está em época de inteligência artificial também. Se eu peço desse jeito aqui para a IA responder para mim, você acha que ela vai conseguir responder? Você acha que ela vai conseguir fazer o que eu quero? Se eu chego para a inteligência artificial e peço exatamente dessa forma aqui, já mudou muito. Então, com certeza, desse jeito aqui, a inteligência artificial iria entender e desse jeito não. Eu sei que não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, mas sempre trate a inteligência artificial como um programador júnior. Você vai ter as melhores respostas do mundo. Sempre trate como um júnior que estudou sozinho a vida inteira, mas não tem prática nenhuma. Então, quanto mais mastigado você der, melhor você resolve, tá? E até para se comunicar com outras pessoas. Como que eu consigo medir se o sistema é seguro aqui nesse exemplo? Eu vou verificar se ele tem MFA, e vou verificar se ele está com TLS 1.3 no certificado SSL. Com isso aqui, eu já consigo falar, ok, atendi os requisitos. Se eu entendo que só isso aqui está na minha especificação, aí o cliente depois pode inventar. E tem um conceito bacana de cliente que daqui a pouco eu falo. Ele vai poder argumentar, não, mas eu não quis dizer seguro desse jeito. Seguro para mim é quando tem um cadeado, tem a foto de um cadeado na página de login. Ou seja, ele não falou, eu entendi de um jeito, você entendeu de outro. Isso é um problema. Então a gente tem os requisitos funcionais, esses nomes aqui vocês vão ver muito. Inclusive, tem algumas documentações que elas tratam isso por RF. Então coloca RF01, RF02 e assim por diante. Tá? Quando você vê esse termo aqui, você já sabe do que se trata. RF, requisito funcional. Então, e os requisitos não funcionais, que é como o sistema deve se comportar em relação à performance, à segurança. Ou seja, aqui a gente não está falando de regra de negócio. Aqui não entra regra de negócio. E aqui entra regra de negócio. Então isso aqui é um pouquinho mais genérico, porque não se aplica diretamente ao que foi solicitado, já isso aqui é diretamente com as regras que fazem aquela empresa funcionar. E um bom requisito que precisa ser claro, estimável, testável, principalmente testável, né? Lembra aqueles pontos que eu falei ali do TLS? Você consegue validar, você entra lá e configura e olha depois, tá TLS 1.3? Tá. E isso é uma coisa muito interessante, porque se você não consegue testar, ou você não tem um critério para saber se aquilo tá bom ou tá ruim, tudo vai estar bom ou tudo vai estar ruim, né? Então isso é muito importante também. E a gente vai chegar numa lei bem interessante, né? Bem interessante, que é a lei do Boerman. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas o que ele diz? Que o erro fica mais caro com o tempo. Então, dá uma olhadinha nessa imagem que está aqui de fundo, né? Isso aqui são os ciclos que vão passando. Então, na etapa de requisitos e design, uma mudança exige apenas uma documentação. Eu lembro que eu trabalhei com um engenheiro e ele pegava sempre um papel, uma folha, uma caneta e chamava de papel pensante. Então ele rabiscava aquilo o dia inteiro, depois ele amassava, jogava no lixo, pegava outro papel, a ideia já estava refinada. Quanto que custou para ele refazer a ideia dele ali naquele momento? Uma folha de papel, certo? Depois que a gente entra na etapa de codificação, o custo já aumenta. Porque eu vou gastar tempo revisando o que eu fiz, testando de novo, verificando que está errado, que aquele requisito estava errado, né? Então eu vou gastar muito mais tempo talvez apagando o código, criando código de novo. Independente se eu estou usando inteligência artificial ou não, eu vou gastar tempo, vou gastar tokens, vou gastar horas de serviço humano, vou gastar argumentação, porque eu vou chegar aqui nessa parte aqui de codificação e vou, será que eu entendi certo? Será que eu não entendi? Vira uma bagunça. Na fase de testes, o erro vai gerar retrabalho, porque quem está testando vai falar, não é isso que está escrito, está errado, isso não funciona. Aí a gente volta de novo para isso aqui e vai ter que codificar de novo. Em produção é pior ainda e geralmente é o que mais acontece, erros em produção de requisitos, né? Tem alguns bem interessantes que eu já passei por aí, mas enfim, depois eu vou contando. E a correção envolve às vezes migração de dados, impactos de usuários, testes, ou seja, eu vou voltar de novo para cá. A cada vez que eu descubro um problema de requisito, eu vou acumulando, né? Então essa linha aqui está até generosa. Geralmente ela é desse jeito, porque quanto mais passa o tempo, mais dinheiro eu gasto porque eu vou acumulando. É como se fosse um juro composto aqui. E a lição é que você tem que investir tempo em requisitos e validação de design, não atrasa o projeto. Às vezes é melhor você fazer um protótipo, a gente já falou disso em outros vídeos, e você mostrar como vai ficar, até para o teu cliente interno ou externo, do que você gastar tempo, chegar lá no final e descobrir que está faltando alguma coisa, e é o que mais acontece.
Então tem aqui, ó, para ilustrar, esse erro aqui que custou 125 milhões de dólares da missão em Marte, né? E vocês podem ler isso aqui depois, mas o que aconteceu? Eram duas equipes diferentes, uma estava trabalhando com as unidades imperiais e a outra com o sistema decimal. Tem uma certa diferença, se você estudou matemática, você vai saber disso. E o que acontece é que por conta dessa falha de comunicação entre as equipes, era feita a conversão. Imagina, eu estou esperando receber centímetros e eu recebo qualquer outra unidade. Não vai bater, né? Não vai coincidir ali e o cálculo vai ficar totalmente errado. Nenhuma equipe errou, até porque não havia especificação. Se todo mundo tivesse colocado o requisito, todos os sistemas precisam ser em decimais, ou todos os sistemas precisam ser em sistema imperial, seria muito melhor e não teria acontecido esse problema. A cápsula se desintegrou quando chegou na atmosfera de Marte. E tem outro problema aqui também, né? Vocês podem pesquisar depois, os 5 erros mais caros envolvendo computadores e deserto. Tem esse aqui que era um sistema de mísseis. Ele falhou porque tinha em algum lugar da documentação que deveria reiniciar a máquina quando necessário. Olha, quando necessário. Não especificou de hora em hora, de minuto a minuto, uma vez por dia, quando necessário. Agora imagina um soldado lá no meio da guerra, lá no deserto, ele vai lembrar de reiniciar? Não vai. Então o requisito não era claro e ainda tinha um problema de design, porque talvez se tivesse lá um relé, alguma coisa bem arcaica, né? Isso aqui é antigo, que desligasse automaticamente a cada 2 horas, talvez funcionasse. Então o que acontecia é que tinha um erro aqui de contagem de tempo que ele ia se acumulando. Então quando você reiniciava, esse erro do relógio ele acabava sendo reduzido a quase nada, tá? Enfim, vocês leem aqui, ó, bem interessante, tá fácil de descobrir isso aqui. Voltando para cá, esse aqui foi considerado o erro mais caro até hoje. O pessoal queria melhorar, né, a parte de saúde lá do governo britânico, então eles queriam fazer um sistema de prontuários digitais. E começou em 2002, foi encerrado em 2013, custou aproximadamente 81 bilhões de reais. E o que aconteceu, né? A escala foi subestimada. Isso aqui já aconteceu comigo o contrário, né? Já chegaram para mim e falaram, olha, você precisa construir... Eu lembro que eu não vou dar muitos detalhes, mas eu construí um site para uma banda de forró muito famosa. Aí alguém que trabalhava lá na equipe falou, olha, esse site vai ter 25 mil acessos por dia. E na época, 25 mil acessos era muita coisa. Muita coisa. Hoje nem tanto, mas naquela época era muito. E eu fiquei muito preocupado. Muito. Aí eu usei todas as técnicas, isso foi mais ou menos 2008, 2009, por aí. Eu usei todas as técnicas que eu conhecia na época e a gente fez o lançamento. Quando eu virei lá o DNS pro novo servidor, o site funcionando tranquilamente, hiper rápido, e eu já estava desesperado, porque eu achei que ia cair, que não iria aguentar. Até porque os fãs eram muito, assim, na época não tinha muita rede social, né? Então todo mundo entrava no site para ver foto, para baixar um monte de coisa lá. E eu fiquei desesperado. Aí eu comecei a ter acesso aos logs de acesso do site em si. E eu acabei descobrindo que não eram 25 mil acessos por dia, eram 2 mil. E os 25 mil que eles estavam falando era hits no servidor. Então aqui entra a contagem de imagens, tudo, né? Não são apenas usuários, são hits, isso muda muita coisa. E no final o site lá tinha 2K por dia, mais ou menos. Ou seja, aconteceu comigo ao contrário. Voltando aqui. Então nesse caso aqui a escala foi subestimada e os fornecedores também eram problemáticos. Outro problema, o sistema ficou complexo demais para uso prático. Então imagina, né? No meio aqui você tendo que salvar uma vida e o sistema ser tão complexo que você não consegue usar ele e volta para o papel porque é muito difícil mexer. E o fracasso aconteceu porque eles ignoravam os usuários. Isso aqui é outro problema também que costuma muito acontecer, principalmente gerentes que acham que sabem como os sistemas têm que funcionar. A melhor coisa é você usar de teste quem realmente vai usar o sistema. É você conversar com a pessoa que vai usar. Ela sabe. Anota tudo que a pessoa tem para dizer, observa ela, a gente vai chegar nisso já, como que ela usa o sistema. Ninguém consegue saber mais do que quem usa todo dia. É impossível. Então isso aqui foi o maior desastre de TI, né? Ele custou 12 bilhões de libras, mais ou menos 81 bilhões de reais. É muito dinheiro. E tantos anos aqui, ó, mais de 10 anos para construir um sistema de prontuário.
É muita coisa. E outro caso foi do aeroporto de Denver. Então aqui são as esteiras, né? Essa imagem é ilustrativa, mas imagina as esteiras de bagagem aqui. O cronograma foi irreal desde o início, e isso aqui acontece muito. Então eu já participei de reuniões com algumas pessoas que batiam a mão na mesa com aquele tom de superioridade. Tem que estar pronto em janeiro! Tem que estar pronto em janeiro! O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você vai falar, não tem como ficar pronto? Não adianta, não resolve no grito, né? Então você faz o que dá até janeiro, é isso. Né? E a desenvolvedora do sistema estimou o prazo muito maior, você já sofreu muito com o problema, então já sabia que não tinha como entregar naquele prazo, mas o aeroporto insistiu em entregar uma tecnologia que ainda não estava testada em escala. Esse aqui é outro problema também, né? Você fazer alguma coisa com pressão que ainda nunca foi usado. O escopo ele foi definido sem consultar adequadamente as companhias aéreas, que eram usuárias do sistema de bagagem. Elas iriam usar aquele sistema. Mais um ponto que você tem que ouvir o usuário para levantar os requisitos. E os requisitos como bagagem grande, equipamentos esportivos, esteiras separadas de manutenção foram descobertos tarde demais. É outra coisa que acontece muito, é você descobrir que precisa de tal coisa depois que o sistema está no ar. Quantas vezes eu me cansei de receber ligação, receber e-mail, de falar, eu esqueci de dizer que quando acontece tal coisa, tem que acontecer tal coisa. E o negócio já estava lá funcionando e basicamente tudo parado, esperando aquela melhoria. Pode acontecer? Claro que sempre vai acontecer. Só que a gente tem que minimizar esses problemas, até porque, pela nossa experiência, a gente já sabe que vai. Então, quanto mais cedo a gente resolver e listar tudo, melhor. Principalmente com protótipos, ajuda muito. Então, os problemas foram tratados de forma reativa, crise por crise. Uma matriz de risco com probabilidade de impacto teria ajudado. O que seria isso, né? Seria um estudo, talvez até uma reunião. O que acontece se parar tudo? O que acontece se eu tiver uma bagagem que não cabe na esteira? O que acontece se faltar energia? E por aí vai, né? O resultado foi um atraso de 16 meses com perdas de 2 bilhões e a desativação completa do sistema em 2005. Então, tiveram que repensar tudo e fazer do zero. Acontece muito. E o custo da ambiguidade? Foi aquele caso que eu falei para vocês. O que é um sistema seguro, que a gente falou lá na frente? São requisitos que eles podem gerar interpretação diferente, ou seja, o que é seguro para mim pode não ser para você. Inclusive, tem um caso até engraçado aqui. Um dos primeiros sites que eu fiz foi para uma loja de roupas, lá em 2006, por aí. Aí eu falando com o proprietário da loja de roupas, ele olha para mim e fala, Adriano, eu quero um site que faça PLOC quando o usuário entra. O que é fazer PLOC, pelo amor de Deus? É um efeito visual? É um splash na tela? É um vídeo de alguém dançando? É uma batida? Enfim, eu dei risada e até hoje eu não sei o que é PLOC. Aí chega a mulher dele, né? Eu moro em Aracaju, Sergipe, aí chega a mulher dele e fala, não, tem que ser um site muito fechoso. O que é fechoso, pelo amor de Deus? É púrpura, Enfim, com o tempo eu entendi o que significava, essa palavra fechoso, significava bem bonito, bem elegante, bem estiloso, né? Mas numa situação dessa, eu sempre pedi um modelo. Fala, me indica aí um site que você acha fechoso, indica um site para mim que faça PLOC, para me basear e ter como modelo. Mas é muito engraçado. Tem coisas que só realmente quem passa sofre. Enfim, decisões técnicas erradas. Isso aqui não tem como evitar, você vai errar, mas quando o requisito está errado, você toma uma decisão errada. E o crescimento descontrolado do escopo. É o que mais acontece, né? Eu sempre falei que tinha clientes que compravam um Fusca e queriam receber um Camaro. Isso aqui é o que mais acontece. Tem alguns cuidados que a gente pode tomar. E olha o exemplo de um requisito, né? O sistema deve buscar produtos. Isso aqui é ineficiente por quê? Como que ele vai buscar produtos? É com base nas últimas vendas? É com base no título do produto? É com base no subtítulo? É com base nos produtos que tem estoque? É com base na descrição do produto, na categoria? Olha quanta coisa eu já falei. Inclusive pode ser alguma que eu nem pensei aqui. Então quanto mais você trabalha na área de desenvolvimento, mais você vai descobrir esse tipo de coisa, melhor vai ser a sua entrevista para entender o que a pessoa quer, o que o seu cliente quer. Então aqui eu não defini volume. Outra coisa interessante, né? Nem cheguei nisso, mas uma coisa é você pesquisar 10 produtos, outra coisa é você pesquisar milhões de produtos. Então imagina como que não é o fluxo ali da pesquisa do Mercado Livre. É muito diferente do seu RP aí, que deve ter no máximo, sei lá, 2.000, 3.000 produtos. Imagina o Mercado Livre, a engenharia que não tem por trás para pesquisar um produto, ou na Amazon, algo do tipo.
Tempo de resposta também, carga esperada. Então, em quanto tempo eu preciso responder à pesquisa do usuário? Pode levar 1 segundo? Pode levar meio? Eu tenho que ter um critério de aceite. E a ambiguidade no início custa pouco para corrigir. Em produção pode custar dezenas ou centenas, né? Então, se eu falei, eu quero pesquisar só pelo título, ou então eu não deixei, que era para pesquisar pelo preço, por exemplo, só que eu tenho que levar em consideração isso aí. Pode custar caro ter que reformular, adicionar índice no banco, adicionar cache, pode custar caro. Então, quanto mais cedo você levanta sendo chato ao máximo, perguntando 1 milhão de coisas, melhor. E o processo de engenharia de requisitos, né? O primeiro passo é entender as necessidades com entrevista, questionário, workshop, observação. E essa observação ajuda muito, 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 muito. Eu me lembro que uma vez pediram para eu fazer um aplicativo. Aí fiz o aplicativo de celular, funcionou perfeitamente, os clientes sorrindo até aqui. Ótimo, maravilhoso. Aí eu fui até o lugar onde o aplicativo seria usado, certo? Quando eu chego no lugar, tem uma placa enorme pregada na parede escrito proibido o uso de celular. E aí? Ou seja, nem quem me pediu sabia que não podia usar celular naquele local. Foi feito completamente, foi refeito completamente esse aplicativo. Ele é web, então ele funciona hoje em um dispositivo instalado porque alguém esqueceu. Se eu não tivesse observado, ou até o cliente mesmo observado, né, lá essa placa, ia ser um fracasso total, né, porque não poderia usar. Provavelmente tem alguma legislação que impede. Então, observação é tudo. Principalmente você usar como são as coisas antes de você criar uma nova. É muito importante você observar como que funciona até então. A outra fase, organizar, priorizar, tem um vídeo aí falando sobre isso, sobre priorizar, dá uma olhadinha no vídeo de MVP, resolver os conflitos. Então é muito comum, né? Você fala com uma pessoa lá, eu quero que faça de tal jeito. A outra pessoa, não, tem que ser de tal jeito. Você colocou os dois lá para brigar, não tem o que fazer. Você fica no meio assistindo ali e fala, quando eu decidir me avisa. Mas enquanto não se chega em uma conclusão, não faça nada. Transformar necessidades em documentos, histórias de usuário, critérios de aceite. Documentar como que vai ser o passo a passo. Revisar com o cliente, com a equipe, e realmente esse processo é longo e não acaba. E até então a gente não escreveu uma linha de código, a gente precisa entender o que vai ser feito depois. E por conta disso, qual que é o ideal? A gente fazer 2 contratos. Então primeiro eu tenho um levantamento de requisitos hiper complexo, eu tenho uma listagem que pode ter 10 páginas, 300 páginas, eu tenho diagramas, eu tenho protótipos, eu tenho tudo que você possa imaginar. Todo mundo que está sentado ali na mesa concorda com isso. Aí você tem um norte para começar. Depois que você fez esse primeiro contrato, né, você valida com o cliente. Eu vou precisar de 5 horas, 10 horas, 50 horas, não importa, para levantar esses requisitos. Vou te cobrar por isso. E depois a gente faz outro contrato de desenvolvimento que chama esse. Então eu vou fazer o orçamento em cima do levantamento de requisitos que eu fiz até então, né? Então isso aqui é bem bacana. E caso feche, aqui o desenvolvimento de software, eu abato essas horas aqui e você não paga por isso, até para não correr o risco de você fazer o levantamento de requisitos e a pessoa fechar com outra pessoa. Isso aqui é bem importante, né? Então geralmente se faz 2 contratos e o contrato completo ele tem um anexo, tem um adendo que é essa parte aqui do levantamento de requisitos, a lista completa. Eu já vi levantamento de requisitos com 30 páginas, 40, 50. Tem coisas que são bem enormes. E vamos aqui falar, né, do kickoff, a reunião inicial, né, o chute inicial que a gente fala com os envolvidos no projeto. A gente precisa ter, e principalmente essa reunião, ela precisa ter todo mundo que vai operar aquilo ou que tem alguma participação naquilo. Mas é todo mundo mesmo. Os líderes de cada área, os gerentes, supervisores, todo mundo. Porque cada um vai ter uma ideia diferente de como tem que funcionar. Então imagina que eu estou fazendo um sistema para controle de hospital. Vamos pegar aqui. Então o financeiro vai se preocupar com, eu preciso saber o CPF do cliente, o histórico de notas fiscais e tal. O jurídico vai falar, tem uma lei que fala que você tem que guardar informação por 10 anos, você não pode fazer isso. Marketing vai dizer, olha, o nosso hospital tem que ter uma integração com o LinkedIn, com não sei o quê. Vendas vai falar, eu preciso também de um funil de vendas. Ou seja, o mesmo sistema vai ser operado por várias áreas e por isso que se chama sistema, né? São vários programas, então cada um aqui vai ter um programa. Vai ter uma
uma visão daquilo que precisa. Logística vai querer algo completamente diferente de marketing. Em algum momento eles vão se cruzar, mas geralmente as operações são totalmente diferentes. E cada área apresentar suas necessidades. Isso aqui é muito comum, você fazer uma reunião com todos os que estão envolvidos e ouvir o que eles querem. Eu tenho algumas técnicas aqui para colher os dados. A primeira é a mais simples, né? É o JAD, são os workshops com as pessoas. Depois eu tenho observação direta, foi esse exemplo que eu dei, né? E eu já peguei muita gente usando o sistema de forma errada, observando. Então eu gosto muito de ficar vendo os usuários usarem os sistemas e melhorar para eles. Às vezes eles nem sabem que é possível você fazer alguma coisa. Então isso aqui é muito bacana. Você ver como que é o dia a dia antes de desenhar alguma coisa. Fazer os formulários, os questionários, né? Igual a gente tem para marketing o briefing, a gente poderia ter. Eu usei muito tempo o briefing de papel. Já tinha uma lista de perguntas que eu fazia para todo mundo. E as entrevistas guiadas para entender as dores. Isso aqui é muito importante. Você faz uma entrevista com cada pessoa da área. Depois eu tenho a consolidação, que eu vi todas as áreas, consolidar as demandas e tudo mais, né? E eu tenho a especificação dos requisitos. Essa é a parte mais importante, né? Software Requirements Specification. Esse aqui é um template bacana. Como usuário tal, vou dar um exemplo. Como médico, eu quero logar no sistema e ver a lista dos meus pacientes. Como enfermeiro, eu quero logar no sistema e ver a lista do estoque de insulina. Mudou muito. Então isso aqui ajuda muito a gente entender o que vai ser feito, né? Ou então, como diretor do hospital, eu quero conseguir visualizar o balancete dos últimos 30 dias. Com isso aqui, ó, você já consegue mapear muita coisa. Só com essas frasezinhas aqui, você já entendeu muito o que o sistema precisa fazer. E vamos a alguns exemplos aqui, ó, que eu até escrevi antes. Então, dado que eu sou um cliente autenticado, quando eu salvo o cartão, o sistema deve tokenizar os dados e nunca armazenar o código localmente. Isso é básico, né? Imagina guardar aquele código de segurança lá não pode guardar. Para sistemas críticos, essa definição aqui, elas são realmente muito importantes. Então, quanto melhor você fizer a sua especificação, colher da pessoa, entender, ser chato, se fingir de burro. Uma técnica, né, que eu sempre usei foi perguntar quais são os relatórios que a pessoa precisa. Porque geralmente eu tenho a entrada de dados como um parâmetro inicial, eu tenho o processamento e eu vou ter aqui no final um relatório ou um dashboard, né? Então eu vou ter isso. Então quando eu pergunto para a pessoa qual é o relatório que ela espera ter, qual é o dashboard que ela espera ter, o que precisa em cada ponto do dashboard, geralmente eu consigo descobrir o que o sistema precisa fazer como um todo e quais informações eu vou precisar. Então isso aqui ajuda muito, né? Validação técnica antes do código. Então eu preciso das revisões, eu preciso que todo mundo confirme o que eu vou fazer antes de fazer. Então, como tem aqui até um wireframe de um aplicativo, eu tenho esses diagramas, eu preciso explicar o que eu vou fazer antes de fazer para que não tenha nenhum problema de entendimento e eu estar vendendo abacaxi e a pessoa está esperando pera. Isso aqui é muito importante. E o orçamento, como eu falei, tem que ser baseado nos requisitos. Se eu faço meu orçamento baseado em qualquer outra coisa, eu vou quebrar a cara. Orçamento é baseado em requisitos, sempre na complexidade. Às vezes uma linha simples num requisito muda completamente. Quantas vezes eu já tive que reescrever tudo porque alguém falou alguma coisa tarde demais. Então isso é muito importante, né? Entender também o lado do cliente. Às vezes nem ele sabe o que quer. Eu já vi várias pessoas reclamando, eu não sei o que dá para fazer, por isso que eu não tenho ideias. É verdade, né? Às vezes o usuário final não sabe das possibilidades. Então a gente tem que ter também essa missão de ajudar o usuário a decidir, explicar para ele, se você for por esse caminho, você pode fazer dessa forma, se você for por esse caminho, você faz de outra forma. E proteção contra o aumento do escopo, o scope creep. Isso é o que mais acontece. O cliente comprar um Fusca e querer receber um Camaro. Mas é o que mais acontece. Então, eu já cancelei projetos por conta disso. Você fala com algum cliente, ele começa, eu quero um sistema que faça X. Daqui a pouco ele fala, e se eu adicionar o X mais isso aqui? Aí você é bonzinho e adiciona. Daqui a pouco, e se você colocar isso? Se você colocar isso? Se você colocar isso? Daqui a pouco já era. Você construiu outra coisa para ele que não tem nada a ver com o que ele queria. Eu já perdi muito dinheiro e paciência por conta disso. E com o tempo a gente aprende a se proteger. Principalmente com um contrato que seja validado com tudo que esteja na listagem de requisitos. Se o meu contrato tem a lista de requisitos, não tem para onde correr. E tudo que for solicitado a mais é um adicional, né? Tudo que for adicionado tem custo ou tem prazo. Um dos dois, né? Às vezes os dois, às vezes só um, tá?
E o desenvolvimento iterativo, não interativo. Iterativo significa que você vai trabalhando nele conforme o tempo e o aceite final. Qual que é o segredo aqui? É você fazer aos poucos e validar módulo por módulo. Porque se você validou o módulo do faturamento, você não vai questionar depois que o sistema inteiro está errado. Se você validou faturamento, compras e estoque, né? Você já tem aí uma boa parte validada, você não vai ter problemas de alguém falar, tá tudo errado. Você vai corrigindo ali conforme o tempo. E dividir o projeto em módulos e domínios lógicos ajuda muito, como eu falei, e o cliente valida cada módulo ou ele vai pagando por cada módulo, enfim, cada contrato é um contrato, mas é importante que cada parte seja validada. Isso vai reduzir muito o estresse futuro. E realmente, assim, uma das coisas que eu mais sofri ao longo da minha carreira foi com essa parte de requisitos. Muita gente não sabe o que quer, muita gente acaba também fazendo de maldade, né? Pede uma coisa e depois vai melhorando até chegar a outra. Mas eu vejo que o pior é quando você não fala com o usuário final. Quando você não fala com quem realmente vai usar, você não vai conhecer todas as regras, né? Então, digamos que esse rapaz aqui, ele precisa de um sistema para controlar as vendas. Ele é o único que vai saber, não adianta outra pessoa da mesa que querer opinar, ele não vai. Por isso que você tem que falar direto com ele, para que realmente a gente atenda a necessidade, a gente atenda o problema. Um conceito muito importante que a gente tem que ter é o de qualidade. O que é qualidade? É eu resolver o problema, principalmente, né? Eu vou resolver um problema e eu vou atender às expectativas. Então, se ele tem a expectativa de receber um sistema que se comporte de forma X e eu entrego para ele um sistema que se comporte de forma X, eu estou tendo qualidade. Mas eu preciso também resolver o problema, né? Não adianta eu entregar uma casa sem porta porque chegou um layout aqui para mim de uma casa que não tinha porta. Eu tenho que pelo menos avisar. Essa casa aqui ninguém vai entrar e sair. É isso mesmo que você quer? Entendeu? Então vai muito de projeto para projeto, mas lembre-se disso. Qualidade é atender especificações, é atender estimativas, é resolver problemas, né? Então é tudo isso. Você tem que garantir que o problema seja resolvido, que você resolva o problema da melhor forma, ok? O conceito de qualidade é esse, atender às expectativas. E você atende às expectativas ouvindo o autor das expectativas. Enfim, falei muito aqui, mas o desenvolvedor também tem que ser um consultor, até porque ele sabe muito bem o que pode ser feito. Então, os requisitos são sobre comunicação, valor, previsibilidade e não é burocracia. Todos os projetos que eu fui mais chato no começo tiveram um bom final. Aqueles que eu deixei o usuário solto, eu tive problemas. E eu já tive casos até de perguntar alguma coisa para o usuário e ele falar, você decide. Eu, não, você pode fazer desse jeito, desse jeito e desse jeito. Qual que você escolhe? Não tem como opinar em trabalho dos outros. Aí já é papel de alguém da equipe dele, que conhece o projeto dele, né? Desenvolvedor não conhece trabalho alheio, né? Não sabe tudo, não é Deus. O usuário que manda, o usuário que faz. Nós podemos ser arquitetos, engenheiros, desenvolvedores, o nome que você quiser dar, mas quem vai usar todo dia são as pessoas que estão ali, não somos nós. Nós desenvolvemos para eles, para essa galerinha aqui. Bem, é isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários e lembre-se, faça a lista de requisitos. Seja chato, mande para o seu cliente validar. Um abraço, até mais.